Agora, para falar sobre o trem-bala, lembra dele? Aquele trem-bala prometido por Dilma Rousseff. A Agência Nacional de Transportes Terrestres agora aprovou uma concessão para a exploração de uma linha de trem-bala que deve ligar as cidades de São Paulo e Rio de Janeiro. Esse projeto foi anunciado em 2009 pela então ministra do governo Lula, Dilma Rousseff. Na época, a petista afirmou que o transporte ficaria pronto para a Copa de 2014, que aconteceu aqui no Brasil. A ANTT vai permitir a operação da linha pela empresa TAV Brasil por 99 anos. A empresa foi aberta em fevereiro de 2021, tem sede em uma sala localizada no bairro de Vila Buarque, aqui em São Paulo, e conta com capital social no valor de apenas R$100 mil. O início das operações do trem-bala deve ocorrer apenas em 2032. José... Quem fez essa montagem aí com o Calbi Peixoto e o Lula? Acho que não era o Calbi, não. Acho que não. Acho que você se enganou. José... Estão falando na Conceição... Bom, vamos lá, pronto. Bobagem demais. Diga lá, Zé. Olha, Vitor, o tal legado da Copa, viu? Se fizerem um levantamento dessas promessas e do legado da Copa, nós vamos ficar aqui horrorizados o que era o passado, o que se previa para o futuro, o que é hoje. Vários, vamos dizer assim, meios de transporte especiais foram prometidos em várias capitais. Eu acompanhei algumas capitais aí e nada aconteceu, inclusive em São Paulo, né? A história do monotrilho que não foi concluído, e aqui em Brasília também um metrô especial para o aeroporto e um trem-bala também ligando Brasília a Goiânia, o chamado Transpiqui. É o Transpiqui que foi prometido daqui para Goiânia e que não saiu exatamente do projeto. Eu acho eu gosto dessa ideia de pelo menos fazer projetos, né? O que eu não gosto é de enterrar dinheiro nesses projetos, e é exatamente no projeto que entram ali aqueles 10%, aquela porcentagem e tal. Eu acho que existe um fluxo favorável entre Rio e São Paulo. É a famosa ponte aérea que agora está ficando complicado, porque está caro demais. As passagens aéreas brasileiras estão muito caras e é um grande desafio. No governo passado, o Gilson Machado, ministro do Turismo, lutou bravamente para incluir aí novas empresas para disputar o mercado, dar competitividade, para cair o preço, e não conseguiu. As empresas não querem operar no Brasil, né? O certo é isso, está muito cara a passagem aérea. No momento é um projeto viável, a gente não sabe lá para 2030, né? A gente volta a falar agora sobre o trem-bala prometido por Dilma Rousseff em 2009, que seria construído, ficaria pronto até 2014 para a Copa do Mundo de 2014, aquela que aconteceu aqui no Brasil, não ficou, e a nova previsão é 2032. Vinícius Poit, já foi o 7-1 e agora a gente continua levando 7-1, né, Poit? Brown, esse negócio do trem-bala, eu lembro quando, 2016, gente, eu comecei a falar um pouco mais de política e botei na minha cabeça, cara, não me sinto representado lá no Congresso Nacional, então vou lá representar empreendedor, representar a parte da população que está indignada, que foi para as ruas. E aí eu comecei a fazer vídeo em 2017 e um dos vídeos eu fazia a pergunta que eu vou fazer para vocês. Fiz essa pergunta ao longo de 17 e 18, meu mandato inteiro, inclusive na candidatura para governador. Rapaz, você já pegou o trem-bala? Vai na Copa, né, até o Rio de Janeiro? Cara, eu não. Que trem-bala? Eu falo, mas montaram uma empresa, né? Em 2011 teve a EPL, Empresa de Planejamento e Logística, gastaram mais de R$1 bilhão. Como que você não pegou esse trem-bala? Aí a pessoa ficava até meio constrangida de dizer que não pegou, porque parece que é um negócio que todo mundo pegou, que estava pronto. E aí eu falei, rapaz, você não pegou porque não saiu do papel. Não saiu do papel mais de R$1 bilhão. Uma sucessão de erros, gente. Aí eu brincar até que é o trem fantasma, sabe? Trenzinho fantasma, só se for, né? Não, criado pelo mesmo pessoal que falava estocar vento, ensaldar a mandioca. Rapaz, não existe uma sucessão de erros assim, simples e óbvios, como por exemplo, lança uma licitação, um dos primeiros erros lá atrás quando começou essa história. A licitação, o ganhador tinha que fazer tudo, planejar, construir, operar, manter um negócio de dezenas de bilhões de reais. É lógico que não ia dar certo, ninguém quis. Ah, rapaz, não é verdade, é melhor a gente dividir em lotes. É lógico que é melhor.
Alguém que planeja bem, o outro constrói, vários constroem, porque, gente, eu estou falando de dezenas de bilhões de reais. E aí veio uma eleição, rapaz, recua porque vai dar rolo aí. Aí veio aquele rolo do metrô em São Paulo, não é um bom momento, e várias empresas que queriam concorrer para o trem-bala estavam envolvidas. Ou seja, nunca é um bom momento. Por inabilidade técnica, por falta de momento político, o cidadão é sempre deixado no segundo, né, opção. E o político sempre se privilegia e vai gastando, e criando cargo e gastando mais de R$1 bilhão. Então, Brown, eu só acredito vendo, cara, porque trem fantasma, eu já tô cheio, né? Não sei vocês aí que estão assistindo a PAN nesse momento. Só acredito vendo. E pelo que consta, né? A gente acabou de comentar aqui, a TAV Brasil foi graças ao movimento do ex-presidente Bolsonaro, inclusive o governador Tarcísio estava lá, que é um governador, que era um ministro, inclusive, fazedor, botou para rodar. Será que a NTT agora, com influência do governo Lula, com a influência desse novo governo, vai querer botar para frente esse projeto? Para dizer que teve início, né, ou melhorou a iniciativa ali no governo Bolsonaro? Só vendo para crer, gente. E olha, ainda sobre isso, a nossa produção resgatou aqui um trecho de uma reportagem de 2009, quando Dilma ainda era ministra do governo Lula. O texto é do site G1, eu vou ler um trecho, abro aspas. A ministra Dilma Rousseff, da Casa Civil, afirmou nesta quarta-feira, 3 de junho de 2009, que o trem-bala ligando Campinas ao Rio de Janeiro ficará pronto para a Copa do Mundo de Futebol de 2014. Que acontecerá no Brasil, pelo menos no trecho entre São Paulo e Rio de Janeiro. Ela reafirmou que o governo não pretende gastar recursos em estádios e que o foco dos investimentos públicos será em mobilidade urbana nas cidades escolhidas para sediar o evento, escolhidas no domingo passado, 31 de maio de 2009. Aspas para Dilma. Né? Falou. E o Paulo Bernardo tá do lado dela, ele ainda achava que ia ser marido da Glaze. Você vê. Eu não tinha nem barba nessa época. Né? E o tal Paulo Bernardo e o Zacarias ali? Acho que você se confundiu outra vez, Pavi. E aí a Dilma diz o seguinte: nosso projeto é que esteja integralmente pronto em 2014, ou pelo menos o trecho entre Rio e São Paulo. Pretendemos ter os trens em funcionamento em 2014, falou mais de uma vez, né? Deu essa previsão, para a Copa, até porque essa é uma região muito importante em termos de movimentação na Copa, fecho aspas, afirmou a ministra Dilma Rousseff. Alan Gani. Bom, vamos voltar. O que é prioridade nesse país? Não tem governo, tem um desgoverno atualmente. Qual é a reforma tributária? Qual é a âncora fiscal? O Brasil está à deriva do ponto de vista fiscal, maior problema estrutural do Brasil, o problema fiscal. Todos os males deste país derivam do problema fiscal. Juros altos, inflação que penaliza principalmente o mais pobre, falta de dinheiro para obras de infraestrutura, por exemplo. Tem alguma discussão sobre reforma administrativa, como tornar a máquina pública mais eficiente? Mas é muito mais fácil uma intenção. Então eu falo aqui de um trem-bala, né? Uma coisa megalomaníaca. E para 2032 é simplesmente uma promessa. E como bem lembrou o Poit, que nem saiu do papel. E possivelmente não vai sair do papel. Vamos lembrar que a transposição do Rio São Francisco, quanto tempo que demorou aí, e promessas do PT, mais de 12 anos. Outras obras megalomaníacas, faraônicas, refinaria Abreu e Lima, que inicialmente era para custar 2 bi de dólares, no final 19 bilhões de dólares. E o que dizer então dos estádios da Copa do Mundo? Aqueles elefantes brancos no meio da cidade e que custaram aos cofres públicos 17 bilhões de reais. O que dava para fazer com 17 bilhões de reais? Muita coisa. E caíram ali também nas investigações da Lava Jato, superfaturados no mínimo em um... Que é isso aí? Lava Jato. Foi uma operação... Tem um posto aqui, quando você vai precisar lavar o carro, tem. Por que você passa com o carro? Isso. Eu ouvi numa obra de ficção, né? E eu tive um sonho assim, nossa, acabou a impunidade nesse país. Escreve um livro, vai ficar bom. E eu li, mas foi numa obra que eu li isso daí. E aí 1,5 bilhão de reais, né? Que houve de superfaturamento em Copa. Então, assim,
serve a dupla função, é o trem-bala. Primeiro, fazer populismo barato, e o segundo, se for viabilizado, talvez, um superfaturamento, né? Pavi. A única saudade que eu tenho dos anos do governo Dilma é a parte de saudar a mandioca. Fora isso, nada. O Poit, ele falava aqui, né, do trem-bala, que era na verdade um trem fantasma. Trem fantasma para uns, Poit, para outros era verdadeiro trem da alegria. Afinal de contas, né, esse trem-bala é a Transamazônica do PT. É a Transamazônica do PT. E agora o governo do PT volta a falar de trem-bala? Eu não acredito. Afinal de contas, o único trem-bala que deu certo no Brasil foi o da Ana Vilela, que é aquele não é sobre ter todas as pessoas, o mundo pra si. É o único trem-bala que virou no Brasil.